Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Portugal Legal. Imigração ilegal. CEF e Polícia Judiciária aqui em Portugal, juntamente com França, resolveram desencadear uma operação para a busca de elementos que se encontram em território nacional, que se encontram em França também, onde tem uma perna, não é um braço, vamos dizer assim, de uma suposta instituição, de um suposto grupo que traz imigrantes ilegais para Portugal. Esse é o tema do nosso canal. Vocês lembram que a gente fala aqui de vez em quando sobre imigração legal e imigração ilegal? E agora, José? Esse povo que está sendo pego, que está sendo levado a tribunal, vai permanecer em Portugal? Quanto não pagaram para conseguir estes documentos, para fraudar o sistema legal de Portugal, para conseguir entrar e permanecer ilegalmente em território nacional? E agora fazem o quê? Vão ser expulsos de Portugal se todos os fatos ficarem provados. Estas pessoas estão sendo qualificadas como vítimas. Será que são mesmo vítimas? O tempo vai dizer, e a polícia que investigue e que diga se são vítimas ou se são coniventes com o sistema, porque sabiam o que estavam fazendo para se beneficiar de eventuais situações que a lei permite e outras que a lei nem permite, mas fizeram uso disto. Atenção! Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal e estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer notícias e informações a respeito do processo de imigração. E nada melhor falar de imigração do que falar de legalidade, que é o assunto que está dominando o noticiário português desde o dia de ontem, segunda-feira, dia 17 de julho, desde manhã cedinho. Eu vou colocar para vocês aqui duas matérias, porque isso virou notícia em tudo que é jornal, portal de notícia de Portugal. Todos falam a mesma coisa. Uma vírgula aqui, uma vírgula ali, mas basicamente o assunto é esse. Quando se fala dessa operação de imigração ilegal, o que acontece? O texto está pronto. Posso quase que dizer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a informação básica é a mesma. Vou trazer dois que chamaram um pouco mais a atenção e por essa razão aqui estou. Muito bem. Um é do Jornal de Notícias. Vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar o que se passa aqui, neste momento. E aí, tirem lá as vossas conclusões. Muito bem. Vou colocar na tela. Polícia Judiciária detectou 6.000, não é 1.000, nem 600, nem 6.000 imigrantes ilegais entre Lisboa e Paris. Percebam que o negócio não é só aqui. Eles entram por aqui e vazam Europa afora, trabalham em outros países, e neste caso há uma participação, há uma investigação, que evidentemente não começou ontem. Isso já é coisa que vem sendo estudada, vem sendo avaliada, vem sendo investigada há tempos. Agora, junto com a polícia parisiense e com a polícia judiciária e CEF aqui em Portugal. Então, estes três se uniram para tomar uma atitude e tentar colocar ordem na casa, se é que assim podemos dizer. Muito bem. A operação envolveu cerca de 110 elementos da Polícia Judiciária. Só da Polícia Judiciária, fora a CEF e Polícia da França. Tá? Então, a Polícia Judiciária detectou mais de 6.000 imigrantes ilegais entre Lisboa e Paris. A investigação da Unidade Nacional contra Terrorismo
levou à detenção de 6 pessoas na região da Grande Lisboa. Aí está, Lisboa, Vila Franca de Xira e concelhos da margem sul do Tejo, na manhã desta segunda-feira. Isto foi na manhã, porque ao final do dia de ontem já haviam mais pessoas detidas. Essa matéria diz que a Polícia Judiciária, em investigação da Unidade Nacional contra Terrorismo, levou a cabo esta segunda-feira uma operação policial destinada ao desmantelamento de uma organização com atividade criminosa. Por que criminosa? Porque auxílio à imigração ilegal é crime, previsto na lei penal portuguesa e em várias outras legislações mundo afora. Ajudar um imigrante a entrar no país de maneira ilegal é crime. E se você for apanhado, você vai ser apresentado em tribunal e pagar. E a pena pode ser de prisão mesmo. Depende aí da gravidade daquilo que você cometeu. Avançou a Polícia Judiciária esta tarde em comunicado. A organização operava em Portugal, França, Espanha e Alemanha. Elas eram bons. E é suspeita da prática de crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. Então percebam que quem está no topo, quem está comandando isso e quem está participando efetivamente nestes vários tipos de crimes, porque aqui nós temos várias imposições. Associação criminosa, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. Ó, por baixo, nós temos aqui 4 tipos penais que podem levar estas pessoas ao presídio. A rede, agora desmantelada, informa a Polícia Judiciária, proporcionava a imigrantes em situação irregular em toda a Europa a possibilidade de se deslocarem a Portugal no sentido de regularizar a sua situação junto ao CEF, com vista à obtenção de autorização de residência, na sua grande maioria, requerendo o quê? Recorrendo a documentos falsificados. A investigação permitiu identificar 337 transportes entre Lisboa, Paris, Lisboa, no total de mais de 6 mil imigrantes ilegais. A operação policial foi desenvolvida em várias fases, nomeadamente com a execução e cumprimento de 18 mandados de busca domiciliares e de 6 mandados de detenção emitidos pelo titular do inquérito. Ação com incidência na região da Grande Lisboa. Os arguidos detidos serão agora presentes a competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e consequente sujeição às medidas de coação tidas por adequadas. A Polícia Judiciária diz ainda que procede ao seu cumprimento de vários mandados de busca não domiciliários, à falsificação de estabelecimentos hoteleiros ligados à rede criminosa, nos quais se acolhiam imigrantes ilegais, e ainda a abordagem estradal de viaturas de transporte com imigrantes ilegais a bordo, que se preparavam para entrar em território nacional. A operação envolveu a participação de cerca de 110 elementos da Polícia Judiciária, contando ainda com o apoio do CEF e de elementos da ASAI, bem como colegas dos países intervenientes nesta situação. A investigação, iniciada em território nacional em fevereiro de 2022, portanto, faz mais de ano que a polícia vem investigando e vem verificando e vem percebendo como a coisa funciona. Resultou de uma estreita cooperação com as autoridades judiciárias europeias, assumindo a Eurojust, através de uma agente, a coordenação das diferentes investigações com o apoio da Europa, refere. E isto é o que traz, então, essa matéria. Eu vou deixar a matéria embaixo aqui para vocês poderem ler tranquilamente. Eu sei que tem gente que gosta de fazer leitura. Então, vamos fazer isso. Voltando aqui para mim, nós já falamos muito, é só vocês procurarem aqui na playlist do canal, a respeito da imigração ilegal. A respeito daquelas pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade no seu país de origem. E quando eu falo isso, eu estou falando de qualquer nacionalidade. Não vamos dar nomes aos burros, como se diz, é aberto, é genérico. Problemas temos no mundo inteiro. Tem pessoas que fogem da fome, da miséria, tem pessoas que fogem da guerra, tem pessoas que fogem por questões políticas, enfim, há de tudo neste mundo. E muitos desses
por às vezes não terem condições, e aí nós vamos abrir um outro parênteses daqui a pouco, mas tecnicamente, teoricamente, não teriam condições de fazer a coisa certa, talvez financeiramente, botar o financeiramente entre aspas, talvez por questões de estudo, talvez por questões de idioma, sabe Deus o que e o porquê que leva a pessoa a fazer isso? Acabam aceitando propostas destas organizações, deste tipo de pessoa, e colocam em risco a sua própria vida e a vida dos seus. Porque normalmente vem um e depois vem os demais. Aí vem a esposa, vem o filho, vem a filha, vem o irmão, vem o tio, vem a tia, vem a sogra, papagaio e cachorro. Vem tudo na fila. Entra um, deu certo, aí vem o resto. Vem pelo tal reagrupamento familiar, não é? Então, porque eu tenho título de residência, eu posso reagrupar. Pois bem, talvez sejam estes alguns dos motivos. Mas quando eu me refiro à falta de condição financeira para fazer um processo de visto consular, cuja taxa não é nada mais, nada menos do que em torno de 90 euros. Se quiser pagar uma assessoria, vai ter de tudo que é preço, você vai encontrar, porque tem a barata, tem o meio custo e tem o top de custo. Quer dizer, cada um procura assessoria, a contratação de um serviço de orientação, de acordo com o seu bolso. Mas esta gente, por muitas vezes, acaba pagando para fazer isso. Pagam e não pagam pouco. Com certeza pagam muito mais do que se fizesse a coisa correta. Talvez nem é através do desembolso do seu rico dinheirinho na hora de fazer a coisa errada. Mas eles ficam vinculados a essas quadrilhas, a estas organizações criminosas. Isso é a mesma coisa que a prostituição. Quando as senhoras, as meninas são trazidas para um determinado país, tira de um lugar, leva para o outro, elas são reféns das organizações. Retiram documentos, retiram passaporte, não pode sair, fica escravo. E tudo aquilo que ganham, seja com qualquer profissão, acaba indo para pagar o trabalho da quadrilha, da organização criminosa. Passam, às vezes, 1 ano, 2, sem tirar um cêntimo do seu trabalho, porque tudo que ganham é para pagar a organização, para mantê-los aqui, por tê-los trazido para cá. Então, vale a pena? Vale a pena fazer isso? É de se pensar. Tá? É de se pensar. E muitas vezes, o que está acontecendo aqui é, na verdade, uma questão que envolve a legislação do Estado português. E por que é que eu digo isso? Porque todos estes casos, pelo que trazem as matérias, as várias matérias que foram publicadas ontem, passam por 2 artigos da legislação de estrangeiros. Manifestação de interesse pelo artigo 88.2, 89.2. Ou seja, aparecem com um contrato de trabalho debaixo do braço, com arrecadação para a segurança social, com atestado de junta de freguesia, que também passou por investigações, estão sendo investigadas algumas, porque também se detectou que vendiam atestados de residência. Então, olha o tamanho, a proporção que tudo isso tomou e toma e vai continuar tomando. Isso não vai acabar de um dia para o outro. Pegaram uma parte e a outra parte está por aí. Talvez diminua um pouco a atividade, mas depois voltam. Voltam. Eles não têm medo. E pega um, aonde um foi pego, nascem 2 em volta, para fazer a mesma coisa. Então, o cidadão dizer que não tem dinheiro para pagar um visto e fazer a coisa certa, mas ter dinheiro para pagar a organização criminosa, mas ele paga depois. Ok, então pronto.
Então não deveria ter vindo. Essa que é a verdade. Agora vai ser expulso. E aí? Percebam que não é só em Portugal. Essas pessoas estavam trabalhando em outros países da União Europeia. E lá foram detectados. Lá foram descobertos. E o CEF e a Polícia Judiciária foram costurando, 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 costurando e chegaram aqui agora e deflagraram a operação. Por quê? Porque é em Portugal que eles conseguem a legalização através da manifestação de interesse. Os dois artigos que eu citei há pouco. Muita e muita gente, são milhares e milhares de pessoas que se utilizam desse artifício, destes dois artigos, estão na lei, portanto são situações legais. Para quê? Para realmente entrar em Portugal, ficar por aqui e trabalhar por aqui. Agora é sabido de todos, não vamos querer tapar o sol com a peneira porque isto não funciona. É sabido por todos. Muita gente, mas muita gente mesmo, vem a Portugal, tira o título de residência e depois vai trabalhar em outro país da União Europeia. Ou seja, Portugal é só a porta de entrada. É a porteira que está aberta, porque os outros países da União Europeia são um pouquinho mais ajustados, um pouquinho mais justos. Justos no sentido de aperto, né? De aperto. De legislação um pouco mais apertada, para que as pessoas possam simplesmente adentrar e fazer uma manifestação de interesse e ficar. Até pode, mas vai ficar muitos anos tendo que trabalhar ali dentro do país, sendo monitorado, tem que ir para aula para aprender o idioma, tem que estudar, tem que contribuir com a sociedade, tem que se integrar na sociedade, para no final de vários anos, 6, 8, 10 anos, conseguir o título de residência tão sonhado. Aqui em Portugal você vem, faz o título, vai para outro país, depois você volta, pega o título de residência e tchau. Quer dizer, entra, faz a manifestação e vai embora. E com a manifestação de interesse ele se acha legal. Está em processo de legalização. Ele não está legalizado. Mas as pessoas seguem a vida e tocam e cada um por si. Pois bem, pegaram então toda essa gente. Isso ainda vai muito longe, porque ainda tem muita coisa a ser feita pela Polícia Judiciária, pelo CEF e pelas demais instituições de polícia que estão envolvidas, no sentido de criarem alguma barreira de impedir que isto continue acontecendo. Me perguntaram se a operação está correta. Eu digo que sim, mais do que correta. E pode acabar estourando para quem faz a coisa certa. Para aquele que veio e realmente está em Portugal, ou está vindo e está aguardando legalização em Portugal através desses ativos. Por que é que eu digo isso? Por causa desta matéria que eu vou colocar para vocês aqui em seguida. Isto pode vir a acontecer. É óbvio que quando a coisa está quente, quando o caldo está fervendo, a gente não mete a mão. Que vai se queimar. Tomar uma decisão bruta, sem grande análise, sem grandes estudos da proporção do estrago que isso pode causar, dos impedimentos que isso pode causar, sabe? Sempre naquele momento do acontecimento, quando as coisas estão, né, borbulhando, é errado. É errado. A gente tem que deixar a coisa acalmar, refletir, pensar, analisar, estudar, para lá na frente tomar uma decisão do que deve ou não deve ser feito. Mas a pressão já começou. E não é de hoje que se fala nisso. Já se fala nisso desde quando houve a última alteração à lei de estrangeiros. Várias entidades se manifestaram no sentido do quê? Do que esta pessoa e do que esta ideia que eu vou apresentar em seguida foi colocada, está sendo colocada. Vou buscar aqui, então, o documento, vamos colocar na tela, para vocês terem a noção. Isso aqui é uma matéria televisiva
da TVI Notícias. E aqui nós temos uma observação. Pré-inscrição no CEF não faz o mais pequeno sentido, não faz o maior sentido, na verdade, não faz o menor sentido, como queiram. E tem de ser rapidamente alterada. Olha a informação. Olha já essa linha de raciocínio. A legislação não faz qualquer sentido, diz José Manuel Anes, do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo, referindo-se à plataforma SAPA. Para quem não conhece SAPA, não é a mulher do sapo, não. SAPA é o sistema, é a plataforma disponibilizada pelo CEF, aonde os interessados, aqueles turistas que vêm com segundas intenções, fazem o quê? A sua manifestação de interesse através de atividade ou através de contrato de trabalho, que é o que eu falei há pouquinho. O sistema automático de pré-agendamento do CEF. Está em curso esta manhã uma mega operação, porque a matéria foi de ontem, não é? Uma mega operação da Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária que visa desmantelar uma associação criminosa que é responsável pela livre circulação na Europa de dezenas ou centenas de milhares de migrantes em situação ilegal. A matéria, este aqui é o senhor que se manifestou neste sentido. E, pensem bem, se acaba a manifestação de interesse, o que vai acontecer? É óbvio que essas pessoas que estão com o processo em andamento não serão prejudicadas. Quem está esperando título de residência não será prejudicado. Mas o que está se propondo aqui é que haja uma nova avaliação da lei de estrangeiros. E isso já entrou na outra e passou, e agora está se propondo novamente, e talvez agora com um pouco mais de força, né, por parte de alguns órgãos, de algumas instituições, no sentido de reavaliar a existência desses dois artigos na lei. Dias atrás, o próprio CEF admitiu que o sistema é falho. Quando admitiu que o cidadão insere uma folha de papel A4 em branco no sistema e fica lá, perdida no sistema, porque o sistema não serve para nada. Serve sim para entregar uma folha para o cidadão que faz esse processo, com o número, QR Code, bonitinho, certinho, número da manifestação de interesse, e com isso ele sai Europa afora. Com isso ele busca legalização em Portugal. Para isso serve. Por quê? Porque quando efetivamente ele vai ao CEF para conseguir o documento, que é o título de residência, tem que levar todos os documentos originais, apostilados, certificados, depende de cada país aí, certificação, validação, apostilamento. Mas é nesse momento que o processo se inicia. Ele simplesmente fez um agendamento, botou lá no SAPA, informação, ganhou o número, ganhou o papel e saiu. Aí ele recebe, depois de algum tempo, quando eu falo tempo, são 2 anos e tanto, um e-mail do CEF dizendo, olha, sua manifestação foi aceita. Agora o senhor pode comparecer. Aí abre um calendáriozinho, ele vai lá e faz o agendamento, escolhe o local e vai, todo feliz. Leva os documentos, recebe uma outra folhinha do CEF. Agora já com taxa, com pagamento, com valor e com foto. E número de identificação. Fala ele, segue a vida. E acha que isso é o título de residência. Quando, na verdade, este é o protocolo do pedido do título de residência. E todos os documentos que naquele momento, naquele comparecimento ao CEF, foram digitalizados, é que vão para análise. E daí o inspetor analisa e dá ou não a residência. Ou abre uma exigência que ele tem que cumprir, se não cumprir, perdeu o processo. Então percebam que é uma coisa muito aberta. Milhões já usaram isso de maneira correta. Mas onde tem um correto, tem 2 atrás da porta espiando para ver como é que faz para burlar o sistema. E é o que acontece. Gente,
até bilhete, até ingresso para jogo de futebol é entregue para gente, para inspetores, para servidores do órgão, para conseguir burlar o sistema. A notícia está aqui nos jornais, é só procurar. Não sou eu que estou inventando. Então percebam o nível do negócio. Um bilhete de futebol, jantares, passeios. Algo está errado, e muito errado. Se me perguntam, tem que acabar com 88, 89? Olha, 70% vai dizer que sim. Os outros 30% vão dizer que não. Por quê? Faça o visto e venha sem problemas. Não coloca tudo em risco e não crie problemas. Agora essa turma vai ser mandada embora. Vão responder a processos. Quem está na cabeça, quem está, né, coordenando isso tudo vai pagar a conta e é capaz de ir preso ainda. Aí eu pergunto de novo, as pessoas que estão aí, que vieram com esse sistema, são vítimas? Estão sendo colocadas pela mídia como vítimas de quadrilhas. Será mesmo? Ou será que eles sabiam que o esquema era este? E vieram mesmo assim? Certamente nós vamos ter as duas categorias. Basta o CEF e a Polícia Judiciária investigar. Vai ter gente que realmente caiu na arapuca. Muitos não sabem o que é uma arapuca, mas bota aí no dicionário que vocês vão encontrar. Caiu na armadilha, pronto. Mas tem gente que sabia o que estava fazendo e fez. E agora está aí. Vai cair 88, 89? Não sei. Mas a discussão está pesada. Vai de novo parar lá no parlamento. Podem ter certeza disso. Porque vão haver várias entidades que vão questionar a existência desses artigos. Aliás, a própria União Europeia pode questionar isso. Em razão do quê? Em razão de que entra por Portugal e vai pela Europa fora. E começa a ter problemas em outros países. Percebam, França, Espanha, Alemanha. Tá? E entraram por aqui, com uma facilidade da legislação portuguesa. Por hoje é isso. Se não são inscritos, inscrevam-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhem esse vídeo, compartilhem os demais vídeos. Vai lá na playlist, tem muito vídeo, tem bastante material colocado lá. E até a próxima. Grande abraço a todos e nos veremos em breve, com toda certeza, trazendo mais notícias e informações daqui de Portugal. Até lá.